A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, adolescente. Gostaria de iniciar essa aula dizendo que é um grande prazer e um privilégio estar aqui. Como é comum nas aulas presenciais, seguirei o ritual. Meu nome é Laís, reúno aqui na Igreja Marcas do Evangelho já há cerca de 7 anos. E durante esse trimestre vou abordar algumas lições com os irmãos. Vamos então inicialmente orar, pedindo ao Senhor que nos direcione e nos dê discernimento para os ensinamentos apresentados hoje. Senhor Deus, Pai, na Tua presença estamos, Senhor, para Te agradecer por este momento de estar aqui, Te agradecer pelo privilégio, ó Pai, que o Senhor nos tem dado, ó Pai, de estarmos compartilhando, ó Deus, um pouco mais da Sua palavra, ó Pai, de estarmos aprendendo, ó Deus, sobre os Seus ensinamentos, ó Pai. Nos dê discernimento, ilumine as nossas mentes, para que nós possamos, ó Pai, aprender e ensinar devidamente. Que tudo que ocorra aqui, ó Pai, seja direcionado por Ti, de acordo com a Sua vontade. Em nome de Jesus, amém. Aproveito também esse momento inicial da aula para solicitar aos irmãos e aos visitantes que se sentirem confortáveis de ofertarem a casa do Senhor. No link aí, no seu vídeo, provavelmente já deve estar aparecendo as contas da igreja e o PicPay. Então, sinta-se à vontade para doar a casa do Senhor. A lição que nós vamos abordar hoje é a lição número 4, que tem por título Como se deu o ministério de Jesus. E o textual se encontra em João capítulo 1, versículo 29, que diz: No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o título dessa lição, quando diz Como se deu o ministério de Jesus, é importante a gente já se basear inicialmente nesse título. O que isso quer dizer, né? Quando se fala em ministério, o que vem à mente de vocês, adolescentes, né? Qual é o conceito que essa palavra, qual o sentido que essa palavra gera a vocês? Então, quando nós falamos em ministério, nós estamos pensando em missão. Então, se nós formos adequarmos o título dessa lição, seria Como se deu a missão de Jesus na Terra? Qual era o seu objetivo? Jesus veio à Terra por quê? Né? Por uma necessidade? Qual era o objetivo de Jesus? Veio aleatoriamente? Em determinado dia decidiu, irei à Terra? Não, tem um propósito, né? E sobre isso nós vamos falar hoje nesta lição, na lição de número 4. Ao longo desse trimestre nós temos falado sobre a pessoa de Cristo. Na lição passada foi falado sobre o caráter de Jesus. Então nós vamos retomar alguns pontos da lição anterior e aprofundar hoje falando sobre o ministério de Jesus. Então, no decorrer dessa lição, eu quero que você tenha em mente que Jesus é um exemplo a ser seguido, né? Eu quero que você tenha em mente duas coisas. Primeiro, que Jesus é um exemplo a ser seguido. Segundo, considerando então esse ministério de Jesus, eu quero que você reflita sobre qual é o seu ministério. Apesar de você ser adolescente, né, ser ainda jovem, mas qual é a sua missão na casa do Senhor? A gente, desde muito novo, nós somos questionados com perguntas do tipo: o que você quer ser quando você crescer? Né? E as respostas mais comuns, as cotidianas são: eu quero ser professor, eu quero ser policial, eu quero ser médico, né? E poucas pessoas, a nossa natureza pecaminosa já nos sinaliza desde aí, poucas pessoas indicam: eu quero ser um instrumentista na casa do Senhor, eu quero ser um pastor, eu quero ser um missionário. Então, pensando nisso, pensando em ministério como algo, missão no reino espiritual, eu quero que você tenha em mente, ao momento que a gente estiver falando sobre o ministério de Jesus, sobre o seu ministério em si. Né? Já que Jesus é um exemplo para nós, utilize os ensinamentos traçados aqui hoje, passados aqui hoje, para você refletir sobre o ministério de Deus na sua vida. E nós vamos retomar essas duas perguntas ao final dessa lição. Então, tenha isso em mente. Qual é o ministério
que você tem, qual é o seu ministério hoje. Então, vamos iniciar a exposição da lição. Essa lição ela é dividida em 4 tópicos, né? O primeiro, um chamado, uma missão a ser cumprida. O segundo, o ministério terreno de Jesus. O terceiro, o ministério messiânico de Jesus. E por fim, qual é o seu chamado, qual é o seu ministério. Então, inicialmente, quando fala no primeiro tópico aí, um chamado, uma missão a ser cumprida. Aqui a gente já pensa, né? O que é um chamado? O que é um ministério? Retomando já o que foi dito. Então, é uma missão a ser cumprida, né? É aquilo que é o seu objetivo, digamos assim. Então, qual era o chamado de Jesus? Qual era o chamado de Jesus? Ele seria o cordeiro que iria morrer por nossos pecados. É um ministério lindo, mas um ministério muito doloroso, né? Muito importante também. Mas será que esse chamado de Jesus simplesmente surgiu do nada? Ou seja, será que de repente a Trindade Santa simplesmente decidiu, a humanidade do jeito que está, não está funcionando, então eu vou enviar Jesus para acertar essa situação toda? Não. A vinda de Jesus faz parte de um plano divino. E quando a gente pensa em plano, a gente pensa que isso foi planejado, foram traçadas estratégias desde o início da fundação do mundo. E por quê? Pensando no plano da salvação. Então, isso é muito lindo, mas e a gente consegue observar isso nos textos bíblicos, né? Então, aí vamos abrir as nossas Bíblias na página 24 do Mackenzie, no capítulo 3 de Gênesis, versículo 15, que diz o seguinte: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse trecho, Deus está falando diretamente para a serpente, que é a personificação de Satanás, personificação do diabo. Então, quando ele está falando, a tua semente terá inimizade com a sua semente, ele está falando que a tua semente, a semente de Satanás, terá inimizade com a sua semente, que é a semente da mulher. No caso, essa sua semente da mulher aí faz alusão à vinda de Cristo à Terra. E esse texto é um pouquinho complexo de entender, mas essa promessa é esclarecida, retomada em diversos momentos no Antigo Testamento. A exemplo de Isaías, no capítulo 7, no versículo 14, que está lá na página 514 do Mackenzie, que diz o seguinte: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Então aqui está explicando o que é essa sua semente da mulher. No caso, fazendo alusão realmente à vinda de Cristo através de Maria, né? Então, nós observamos que a vinda de Jesus foi algo pensado, né? Foi cogitada essa possibilidade desde a fundação do mundo, pensando que o homem ele teria o livre-arbítrio de pecar, né? Então, mas essa promessa foi cumprida, obviamente. Jesus veio à Terra. E no Novo Testamento, né, onde que nós observamos esse cumprimento da promessa? Em vários textos do Novo Testamento. E diz o seguinte, por exemplo, em Mateus, no capítulo 1, versículo 23, na página 18. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que é traduzido Deus conosco. Veja como esse texto quase é basicamente uma paráfrase, né, de Isaías capítulo 7. Então, isso é muito importante, essa explanação que eu mostrei agora para vocês, é muito importante para que a gente tenha ideia do cuidado de Deus conosco, né? Do cuidado desde o início, desde a fundação do mundo. E é interessante a gente pensar que a idealização divina para a humanidade
não era que a humanidade fosse pecaminosa, não é que a humanidade fosse sofrer, não foi essa a intenção da Trindade Santa quando constituiu o homem do pó, não foi essa a intenção, mas a nós nos foi dado o livre-arbítrio, e a partir desse livre-arbítrio nós podemos escolher bem ou escolher mal, né? Inicialmente, lá no início, Eva e Adão optaram por pecar, e daí foi necessário a vinda de um ser à terra sem pecado, que pudesse vivenciar várias situações que nós, enquanto seres humanos, também estamos sujeitos, para nos mostrar que é possível caminharmos a santidade. E aí a gente já está entrando no ministério terreno de Jesus, que é o tópico 2. Antes de falar desse tópico, eu gostaria já de sinalizar que a lição ela divide didaticamente o ministério de Jesus entre terreno e messiânico. É importante falar que é didaticamente porque eu não quero que vocês adolescentes tenham a ideia de que Jesus tinha dois momentos. Ora ele estava lá no ministério terreno, ora estava no ministério messiânico. Não, isso era interligado, são coisas diferentes, mas coisas relacionadas, né? E é por isso que o título dessa lição, já retomando novamente o título dessa lição, diz lá como se deu o ministério no singular de Jesus. Não fala os ministérios de Jesus, o ministério de Jesus, para que a gente perceba realmente que o ministério terreno e o ministério messiânico não são dois ministérios em separado que Jesus tinha de fazer. São coisas diferentes, mas são aspectos diferentes de um ministério maior. Isso fica mais fácil, por exemplo, eu não sou muito boa em matemática, mas, por exemplo, quando os professores ensinam para a gente o conteúdo de conjunto na escola, em que eles geralmente fazem um quadro maior, que é o conjunto total, e eles vão colocando ali dentro em bolinhas menores ou em quadradinhos menores, os subconjuntos, os conjuntos menores. Então, esses subconjuntos, eles estão imbricados, ou seja, eles estão relacionados. É essa a ideia. Quando a gente pensa em ministério de Jesus, a gente pensa em algo maior e nós temos aspectos diferentes, o ministério terreno e o ministério messiânico, muito a grosso modo, tá, gente? Falando assim, muito didaticamente, para vocês compreenderem esse conteúdo que é um pouquinho denso, tá? Então, falando de ministério terreno e ministério messiânico, pensando nisso como aspectos de um mesmo ministério, nós devemos pensar que quando nós falamos em ministério terreno, nós estamos pensando na salvação dos pecadores. E quando nós pensamos em ministério messiânico, nós estamos pensando no cumprimento das Escrituras. E aí, no Novo Testamento, nós temos inúmeras referências do ministério de Jesus. Então vejamos lá, por exemplo, em Mateus, no capítulo 2, do versículo 15 ao versículo 18, que está na página 60 a 61 do McKinney, que fala muito bem sobre essa questão, fica bem clara essa questão do ministério terreno e ministério messiânico de Jesus. Diz o seguinte, Mateus 12, versículo 15 ao 18, página 60 a 61 do McKinney. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se daquele lugar, uma multidão seguiu e a todos ele curou. Contudo, os advertiu para que não divulgassem suas obras. Ao acontecer isso, cumpriu-se o que fora dito pelo profeta Isaías. Então, e aqui a gente observa Jesus na sua figura terrena, mas cumprindo um ministério messiânico, né? Cumprindo aquilo que já foi dito, que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, abre aspas, eis o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem tenho alegria, farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Então aqui fica muito claro isso,
essa questão do ministério terreno e ministério messiânico, mas vamos tentar esclarecer ainda um pouco mais sobre esses aspectos, falando especificamente do tópico 2, qual seria o ministério terreno de Jesus? Qual é o objetivo de Jesus? Qual é o objetivo do ministério terreno de Jesus? Não sei se todos tiveram a oportunidade de assistir o filme A Cabana, que foi, na verdade, um livro que foi filmado na versão de filme. E naquele filme mostra muito grosseiramente a figura de Jesus personificada, né? E a sua proximidade, a sua intimidade com o protagonista do filme, que é Mark, né? E ali a gente vê que essa proximidade, tem até um momento do filme que fala que essa proximidade se dá pois Jesus veio à terra e padeceu das mesmas aflições às quais nós estamos sujeitos hoje. Então isso é muito importante, porque embora Jesus fosse 100% homem e 100% Deus, ele veio, ele estava na terra e ele estava sujeito às mesmas aflições que nós estamos sujeitos hoje. Por isso que Jesus é um exemplo para nós. Exemplo das aflições que Jesus sofria. Podemos citar fome, quando ele foi tentado por Satanás no deserto. É uma característica humana que Jesus, é uma necessidade humana que Jesus sentia, né? Ele foi tentado por Satanás no deserto porque, né, por conta da fome. Cansaço, no episódio em que Jesus dormia no fundo do barco, em que o mar estava agitado, é uma necessidade humana também. E a dor na morte de cruz, né, em que dele jorrava água e sangue de tão desidratado que Jesus já estava naquele momento. Então, são aspectos, são características de Jesus que mostram que ele era 100% homem, que ele tinha um ministério terreno a cumprir. Então, Jesus, mesmo assim, estando sujeito às limitações que nós, enquanto ser humano, também possuímos, Jesus em nenhum momento sucumbiu ao pecado. E isso faz com que ele seja um exemplo para nós. Como foi tratado na lição número 3, no domingo anterior, sobre o caráter de Cristo. Então, partindo aí para um trechinho da revista de vocês, no trechinho final do tópico 2 diz assim: Jesus, em seu ministério terreno, nos inspira com a sua forma de agir no dia a dia. Ele orava e jejuava, ia ao templo e às sinagogas, lia as escrituras e também curava os enfermos, expulsava os demônios e ensinava a palavra. Além disso, Jesus era profeta, evangelista, pastor, mestre e diácono, né? Então, tudo isso, só de ler a gente já fica admirado e até cansado de tantas habilidades, tantas coisas, tantas responsabilidades que Jesus tinha, né? E aqui a gente observa as características desse ministério terreno de Jesus. E no tópico 3 vai falar sobre o ministério messiânico de Jesus. Qual era o ministério messiânico de Jesus? Né? Ao longo dessa lição, implicitamente, nós já fomos falando sobre o ministério terreno de Jesus, o ministério messiânico de Jesus. O ministério messiânico, como eu disse anteriormente, se refere ao cumprimento das Escrituras Sagradas. E isso é muito importante, porque é muito importante vocês terem esse entendimento, porque há uma vertente do judaísmo que não acredita que Jesus Cristo era o Messias predito nas Escrituras. E esses conceitos nós precisamos ter muito bem formados, em especial vocês que ainda estão em idade escolar, que possivelmente, se Deus quiser, vão entrar numa universidade, numa faculdade, e que vocês vão conviver com pessoas que têm conhecimentos diferentes, conceitos diferentes, deturpado mesmo da palavra de Deus. Então,
nós precisamos, eu gostaria da atenção maior de vocês nessa parte, não que anteriormente vocês não tivessem de estar prestando atenção, mas para que vocês entendessem perfeitamente o que foi o ministério, o que é o ministério messiânico de Jesus, né? Jesus era mesmo o Messias? Era. Embora a gente não tenha a necessidade de provar que Jesus era o Messias, porque nós cremos, nós temos fé e nós não precisamos de provas documentais para isso, mas a própria Bíblia traz textos que deixam muito claro a comprovação do ministério messiânico de Jesus, é algo inquestionável, né? Quando, na lição de vocês também aborda isso, quando diz que o ministério messiânico de Jesus abrange 3 ofícios: sacerdote, rei e profeta. Então estejam com as Bíblias nas mãos e abram lá na página 475, em Hebreus, no capítulo 7, versículo 23 e 24. Agora eu vou falar sobre os 3 ofícios e vou mostrar para vocês como a Escritura apresenta os 3 ofícios cumpridos por Jesus enquanto Messias no seu ministério messiânico. Então, Hebreus, página 475, capítulo 7, versículo 23 ao 24 e 24 diz o seguinte: por isso, aqueles sacerdotes têm surgido em maior número, pois são impedidos pela morte de continuar o ministério. Contudo, considerando que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio perene, ou seja, eterno, tá? Então aqui a gente observa, nós podemos notar o ofício sacerdotal de Cristo. Em Mateus, no capítulo 2, no versículo 2, página 20, no início da sua Bíblia, nós vamos ver o ofício rei. Então, só retomando, tem 3 ofícios no ministério messiânico: sacerdote, rei e profeta. Já vimos o sacerdotal e agora rei. Quando os 3 reis magos chegam para ver Jesus, procurar por Jesus, em Mateus, no capítulo 12, versículo 2, no capítulo 2, versículo 2, na página 20, diz assim: e indagavam, os 3 reis magos indagavam, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Então aqui a gente observa o ofício rei de Jesus. Ok. O ofício profeta, lá na página 289 da nossa Bíblia devocional, em Lucas capítulo 24, versículo 19, página 289, diz o seguinte: os 2 discípulos indo a caminhos de Emaús, encontraram com Jesus, né? E aí, ao que ele lhes indagou, Jesus aqui indagou os discípulos: quais? E eles, os discípulos, começaram a lhe explanar. Ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Então aqui a gente observa o ofício profeta de Jesus. E aí eu gostaria de ler o finalzinho do 3º tópico, que diz o seguinte: Cristo é o sacerdote perpétuo e especial, pois ele mesmo se deu em sacrifício por nós, né? Tirando toda e qualquer necessidade de quaisquer outros sacrifícios, né? Não precisava mais de nenhum sacrifício de sangue. Jesus se doou completamente. Como rei, foi totalmente único, nascendo coroado de majestade. Ao passo que os outros reis dependem de circunstâncias humanas para subirem ao trono.
como profeta, Cristo cumpriu a promessa feita a Moisés e foi poderoso em obras e palavras. Então, ao longo dessa lição, só retomando, nós vimos que Jesus, ele veio à Terra para cumprimento do plano de salvação, para cumprimento do plano divino de salvação. E aí nós vemos que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Ele era afligido pelas mesmas necessidades que nós, enquanto humanos temos, por exemplo, dor, fome, mas mesmo assim ele não sucumbiu ao pecado. E aí nós também vemos um propósito messiânico na vinda de Cristo, já que ele tinha, no ministério messiânico nós pensamos no cumprimento das promessas, das profecias feitas lá no Antigo Testamento, desde a fundação do mundo. E aí, pensando nisso tudo, pensando que Jesus é o exemplo a nós, é um exemplo a ser seguido, vamos retomar o objetivo dessa lição que eu iniciei pedindo para vocês terem em mente qual é o seu ministério, qual é o seu chamado, e a gente já entra no tópico número 4, que diz: Jesus cumpriu o seu chamado e hoje ele está à direita do Pai. Mas qual o objetivo dessa lição? É só para dizer para você, adolescente, que Jesus veio ao mundo, teve o ministério messiânico, o ministério terreno, só isso? Embora isso seja muito importante, não. O objetivo dessa lição é fazer com que você reflita qual é o seu ministério. O ministério de Jesus foi o cumprimento do plano de salvação. E será que esse ministério se finda em Jesus? Nós, enquanto discípulos de Cristo, temos uma ordenança. Lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15, que fala sobre o ide. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, nós, enquanto discípulos de Cristo, nós precisamos cumprir essa ordenança de ir e pregar o evangelho. Mas será que isso ocorre forçosamente? Será que Deus é um general, um autoritário, como algumas pessoas têm essa imagem de Deus, uma imagem autoritária de Deus, um ser que nos obriga a cumprir com os nossos chamados? Não. É lógico que Deus tem uma idealização para nós, e a idealização de Deus para nós é perfeita. Mas nós temos, assim como Adão e Eva, lá no início da lição, no início de tudo, na verdade, eles tinham o livre-arbítrio, nós também temos. E aí eu queria retomar a leitura bíblica de classe. Eu passei por ela no início, propositalmente sem ler, que eu queria retomar agora nesse final da lição. Marcos, especificamente eu quero ler a partir do verso 16, que diz o seguinte: E andando junto ao mar da Galileia, Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. Ok, segura essa informação. Versículo seguinte. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. E eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. O que eu quero dizer a respeito dessa leitura bíblica de classe, que você já deve ter estudado durante a semana, né? Que os discípulos, eles deixaram as suas famílias, os seus amigos, os seus negócios, voluntariamente para seguir a Jesus. Jesus chamou, fez a parte dele, né? Mas o passo seguinte foi dos discípulos, nesse caso aqui na figura de Simão, André,
Tiago e João. Eles deixaram voluntariamente tudo o que eles estavam fazendo para seguir a Jesus. E aí, eu não quero que você tenha a ideia de que eu estou dizendo para que você abandone a sua família, abandone os seus estudos e siga a Jesus. Não é nesse sentido. Mas você, no seu cotidiano, eu quero que você busque analisar como você pode cooperar, como você pode contribuir para a obra do Senhor. Todos nós temos habilidades, todos nós temos aptidão. Alguns têm uma aptidão vocal, outros de ensinamento, outros de informática, enfim. Todas estas habilidades podem, de certa forma, auxiliar, contribuir, cooperar para o ID, essa ordenança que foi nos deixada, né? Então, eu queria que nesse momento você buscasse analisar qual é a sua aptidão, qual é o seu ministério. E eu não estou falando de ministério a longo prazo, né? Daqui a alguns anos eu vou poder fazer isso na obra do Senhor, não. Hoje, o que hoje você pode fazer para a obra do Senhor? Você pode auxiliar em algum ministério aqui da igreja, você pode cooperar evangelizando na sua vizinhança, evangelizando na sua escola, né? Nós estamos vivendo esse momento de pandemia que tem sido tão difícil, as pessoas estão tão desesperançosas. Em que você pode contribuir para a salvação de almas, né? Então, para concluir essa lição, eu queria, além disso tudo, citar ainda 2 exemplos. O exemplo de Maria e o exemplo de José, que foram personagens citados aqui ao longo dessa lição, embora não explicitamente. Mas foram pessoas que, em um contexto tão difícil, em uma situação tão atípica, conseguiram compreender o ministério, a missão que eles possuíam. Imagina Maria, se uma pessoa hoje para você fala que tá grávida e é virgem, imagina a situação, o que a gente imagina, né? Então imagine isso nos tempos de Maria, imagine José aceitar essa situação. Mas eles compreenderam que isso era um propósito ministerial na vida deles, né? Então, embora Deus tenha um ministério em nossas vidas, nós precisamos ser voluntários. Nós precisamos dar um passo em direção aos propósitos divinos, né? Utilizar o nosso livre-arbítrio para o bem. Então, eu queria concluir essa lição, além de perguntar qual é o seu ministério, a partir de tudo que a gente viu hoje. Se você sentir à vontade, deixa aí nos comentários do lado qual é o seu ministério. Eu gostaria de perguntar ainda, e essa é uma pergunta muito mais reflexiva do que qualquer outra coisa, o que você tem feito para cumprir o ministério que Deus fez na sua vida, que o Senhor tem traçado para você? Você tem estado atento às oportunidades ministeriais que Deus tem te dado? Então vamos orar. E eu quero que vocês reflitam sobre isso ao longo de toda essa semana. E vamos refletir a respeito dessa palavra, que é uma palavra muito graciosa. Senhor Deus, Pai, muito obrigada, Senhor, por este momento. Muito obrigada, Deus, pela oportunidade, Senhor, de refletir sobre os nossos dons ministeriais, refletir, ó Deus, sobre o que o Senhor tem traçado para nós, sobre o que o Senhor tem idealizado em nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, por nos dar a oportunidade de, através da plataforma do YouTube, atingir tantas outras pessoas, ó Pai. Deus, eu gostaria também de pedir que esses adolescentes se sintam impactados, ó Deus, que os nossos espectadores se sintam impactados, Senhor, em seguir o ministério que o Senhor tem traçado para nós, ó Pai. Que o Senhor venha nos dar discernimento, ó Deus, e que nós possamos aproveitar as oportunidades que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. Que nós não venhamos a ser covardes, ó Pai, mas que nós possamos
caminhar em direção ao que o Senhor, aos propósitos do Senhor para nós. Muito obrigada por tudo, Senhor. Nos dê um domingo abençoado. Em nome de Jesus. Amém.